O cativeiro do Bab no Azerbaijão. Capítulo 2. O período do exílio do Bab nas montanhas do Azerbaijão, que durou nada menos de 3 anos, constitui a mais triste, a mais dramática e, de certo modo, a mais fecunda fase de seu ministério de 6 anos. Abrange sua ininterrupta detenção de 9 meses na fortaleza de Maku e subsequente encarceramento na fortaleza de Shirik, que foi interrompida apenas por uma breve, mas memorável visita a Tabriz. Por toda sua duração, esse período foi sombreado pela implacável e sempre crescente hostilidade dos dois mais poderosos adversários da fé, o grão-vizir de Muhammad Shah, Haji Mirza Akazi, e o Amir Nizam, o grão-vizir de Nasiruddin Shah. Corresponde à fase mais crítica da missão de Bahá'u'lláh durante seu exílio a Adrianópolis, quando se confrontou com o despótico sultão Abdulaziz e seus ministros Ali Pasha e Fuad Pasha, e também paraleliza com os dias mais tenebrosos do Ministério de Abdu'l-Bahá na Terra Santa, sob o domínio opressivo do tirânico Abdul Hamid e o igualmente Jamal Pasha. Shiraz fora o palco memorável da histórica Declaração do Bab. Isfahan lhe havia proporcionado, embora por curto período de tempo, um refúgio de relativa paz e segurança, enquanto o Azerbaijão era destinado a tornar-se o teatro de sua agonia e o seu martírio. Esses anos concludentes de sua vida terrena consagrar-se-ão na história como o tempo em que a nova revelação atingiu sua plena altura, quando foi completa e publicamente asseverada a pretensão de seu fundador e suas leis se formularam, quando o convênio de seu autor foi firmemente estabelecido, quando sua independência foi proclamada e o heroísmo de seus campeões flamejava em glória imortal. Pois durante aqueles anos intensamente dramáticos, fatídicos, que as plenas implicações da posição do Bab foram desvendadas aos seus discípulos e por ele formalmente anunciadas na capital do Azerbaijão, na presença do herdeiro ao trono. Foi naqueles anos que o Baião persa, o repositório das leis ordenadas pelo Bab, foi revelado, que o tempo e o caráter da revelação daquele que Deus tornará manifesto foram inequivocamente determinados, que a Conferência de Badash proclamou a anulação da velha ordem e que as grandes conflagrações de Mazindaran, de Nairiz e de Zanjan se atearam. E, no entanto, Haji Mirza Akazi, com sua insensatez e curta visão, imaginava tolamente que, ao confundir o plano do Bab para encontrar o Shah face a face na capital, e ao relegá-lo ao mais longínquo recanto do reino, ele tivesse sufocado o movimento em seu início e breve pudesse ganhar um triunfo conclusivo sobre seu fundador. Pouco imaginava ele que esse mesmo isolamento imposto sobre seu prisioneiro haveria de capacitá-lo a evoluir o sistema planejado para encarnar a alma de sua fé e iria lhe oferecer a oportunidade de salvaguardá-la de desintegração e cisma, bem como de proclamar formalmente e sem reservas sua missão. Pouco imaginava ele que esse mesmo encarceramento conduziria aos exasperados discípulos e companheiros do cativo a livrar-se dos grilhões de uma teologia antiquada e precipitaria acontecimentos que deles evocassem uma proeza, uma coragem, uma renúncia jamais igualadas na história de seu país. Pouco imaginava ele que, com esse mesmo ato, facilitaria o cumprimento da tradição autêntica atribuída ao profeta do Islã a respeito da inevitabilidade daquilo que haveria de suceder em Azerbaijão, não tendo aprendido pelo exemplo do governador de Shiraz que a primeira indicação de sua vingadora, ou melhor, de sua ira vingadora de Deus, havia apavorado e trêmulo, fugido ignominiosamente e libertado seu cativo. O grão-vizir de Muhammad Shah estava, por sua vez, mediante as ordens por ele emitidas, preparando para si severo e inescapável desapontamento e pavimentando o caminho para sua própria queda final. Suas ordens a Ali Khan, diretor do presídio de Maku, foram escritas e explícitas. No caminho para essa fortaleza, o Bab passou alguns dias em Tabriz, dias caracterizados por tão intensa excitação por parte da populaça que a nenhuma pessoa, com muito poucas exceções, nem do público, nem dentre seus seguidores, foi permitido encontrar-se com ele. Enquanto ele estava sendo conduzido pelas ruas da cidade, a exclamação de Allahu Akbar ressoava por todos os lados. Tão grande se tornou, realmente, o tumulto,
que o pregoeiro da cidade recebeu ordens para advertir os habitantes que seriam confiscados todos os bens de qualquer um em que se atrevessem a procurar a presença do Bab, e essa pessoa seria aprisionada. Durante as 2 primeiras semanas após sua chegada em Maku, denominado por ele Jabal Bazit, a montanha aberta, a ninguém foi permitido vê-lo, salvo seu amanuense, Syed Hussein, e seu irmão. Tão penosa era sua situação enquanto permanecia nessa fortaleza, que ele próprio declarou no Baião Persa que nem sequer tinha uma lâmpada acesa à noite e o seu quarto solitário, construído de tijolos assados ao sol, até faltava a porta. Em sua epístola a Muhammad Shah, ele se queixou que os ocupantes da fortaleza se limitavam a 2 guardas e os 4 cães. Recluso nos altos de uma distante montanha perigosamente situada nas fronteiras dos impérios russo e otomano, aprisionado dentre as sólidas paredes de uma fortaleza de 4 torres, apartado de sua família, de seus parentes e de seus discípulos, morando nas vizinhanças de uma intolerante e turbulenta comunidade que, por raça, tradição, língua e credo, diferia da grande maioria dos habitantes da Pérsia, guardado pelo povo de um distrito que, com o berço natal do grão-vizir, se tornara o alvo de especiais favores de sua administração, o prisioneiro de Maku parecia, aos olhos de seus adversários, estar condenado a testemunhar o desvanecimento da flor de sua mocidade e, em data não remota, a completa nulificação de suas esperanças. Esse adversário cedo verificaria, contudo, quão profundamente errara a respeito de seu prisioneiro e daqueles a quem ele prodigalizava seus valores. Um povo insubordinado, orgulhoso e bruto foi gradualmente cativado pela docilidade do Bab, depurado por sua modéstia, moralizado por seus conselhos e construído e instruído por sua sabedoria. Tão elevadas ficaram aquelas pessoas pelo amor que lhe devotaram, que a primeira coisa a fazer em cada manhã, não obstante os protestos do prepotente Ali Khan e as reiteradas ameaças de medidas disciplinares recebidas de Teherã, era procurar um lugar de onde pudessem vislumbrar seu rosto e suplicar-lhe à distância a bênção para o seu trabalho cotidiano. Em casos de divergências, costumavam acorrer aos pés da fortaleza e, com os olhos fixos na sua morada, invocar seu nome, prometendo um ao outro falar a verdade. O próprio Ali Khan, sob a influência de estranha visão, sentiu tão remorso que foi compelido a abrandar a severidade de sua disciplina, como uma reparação de seu culposo passado. Tão tolerante se tornou, que uma onda crescente de ansiosos e devotos peregrinos começou a ser admitida pelos portões da fortaleza. Entre estes se achava o destemido e infatigável Mullah Hussein, que viajara a pé durante todo o percurso de Mashhad, no leste da Pérsia, até Maku, na fronteira ocidental do país, conseguindo assim, depois de tão árdua jornada, celebrar a festa do Nauruz, em 1848, na companhia de seu bem-amado. Agentes secretos, entretanto, encarregados de vigiar Ali Khan, informaram Haji Mirza Qazi do rumo tomado pelos acontecimentos, em razão de que ele imediatamente decidiu transferir o Bab para a fortaleza de Shirik, cerca de 10 de abril de 1848, apelidada por ele a Jabal-e-Shadid, a Montanha das Dores. Aí foi ele entregue à guarda de Yahya Khan, um cunhado de Maomé Shah. Embora a princípio ele agisse com a máxima severidade, foi finalmente compelido a render-se ao encanto de seu prisioneiro. Do mesmo modo, os curdos, que viviam na povoação de Shirik e cujo ódio aos Shi'as excedia até ao nutrido pelos habitantes de Maku, foram incapazes de resistir à penetrante influência do prisioneiro. Eles também eram vistos cada manhã, antes que partissem para a faina diária, aproximar-se da fortaleza e prostrar-se em adoração perante o seu santo inquilino. Tão grande foi a afluência de gente, é o depoimento de uma testemunha ocular europeia, contido em suas memórias do Bab, que o pátio, não sendo suficientemente espaçoso para conter seus ouvintes, a maior parte deles permanecia na rua e escutava com arrebatada atenção os versículos do Novo Alcorão.
Em verdade, a agitação provocada em Shriek eclipsou as cenas ocorridas em Macu. Ciedes de mérito, ulemás, eminentes e até servidores do governo abraçaram destemida e prontamente a causa do prisioneiro. O auge foi alcançado quando a conversão do zeloso e famoso Mirza Asadullah, apelidado Dayan, destacado funcionário de alta reputação literária, que o Bab iniciara no secreto e preservado conhecimento e exaltara como o repositório da confiança de Deus, uno e verdadeiro, e com a chegada de um derviche, ex-nababo da Índia, a quem o Bab, numa visão, convidara a renunciar às riquezas e ao poder e ir a pé ao seu encontro no Azerbaijão, notícias desses alarmantes acontecimentos atingiram Tabriz, sendo daí comunicadas a Teherã, o que veio a forçar Haji Mirza Akazi a intervir de novo. O pai de Dayan, íntimo amigo daquele ministro, já lhe havia manifestado sua profunda apreensão pela maneira por que os hábeis funcionários do Estado estavam sendo atraídos pela nova fé. Para que se abatesse a crescente excitação, o Bab foi chamado a Tabriz. Temerosos do entusiasmo popular no Azerbaijão, aqueles a cuja custódia ele fora entregue resolveram desviar sua rota, passando por Urumie para evitar a cidade de Kui. Ao chegar àquela cidade, ele foi cerimoniosamente recebido pelo príncipe Malik Kazim Mirza, que até foi visto certa sexta-feira, quando seu hóspede montado se dirigia ao banho público. Acompanhando-o a pé, enquanto seus lacaios se esforçavam para conter o povo, que em seu transbordante entusiasmo se comprimia no intento de ver passar tão admirável prisioneiro. Tabriz, a seu turno, nos paroxismos de selvagem agitação, saudou alegremente sua chegada. Tal foi o fervor do sentimento popular que o Bab foi removido para um lugar fora dos portões da cidade. Essa medida, entretanto, malogrou no intuito de acalmar os ânimos. Precauções, advertências e restrições serviram apenas para agravar a situação que já se havia tornado crítica. Foi nessa conjuntura que o grão-vizir baixou sua histórica ordem para a imediata convocação dos dignitários eclesiásticos de Tabriz, a fim de deliberarem sobre as mais efetivas medidas que a extinção, uma vez por todas, das chamas de tão destruidora conflagração. Os acontecimentos ligados ao julgamento do Bab em consequência de tão precipitado ato bem podem ser considerados como dos principais marcos de sua dramática carreira. O manifesto propósito deste inquérito era inculpar o prisioneiro e deliberar sobre os passos a serem tomados para a extirpação de sua assim chamada heresia. Tal convocação, porém, ao contrário de seu objetivo, favoreceu-lhe a suprema oportunidade de sua missão, a de afirmar em público, formalmente e sem qualquer reserva, as reivindicações inerentes à sua revelação. Na residência oficial do governador do Azerbaijão, Nasreddin Mirza, o herdeiro do trono, e em sua presença reuniram-se Mullah Mahmud, Haji Mullah Mahmud e Nizamul Ulema, tutor do príncipe, os dignitários eclesiásticos de Tabriz, os líderes da comunidade Sheikhi, o Sheikhul Islam e o Imam Jumi. Perante essa assembleia, presidida por Haji Mullah Mahmud, o Bab, após assentar-se no principal lugar esse reservado para o Vali Ardi, o herdeiro do trono, com voz vibrante, deu sua célebre resposta à pergunta que lhe fizera o presidente da Assembleia. Eu sou o prometido. Sou aquele cujo nome há 1000 anos vindes invocando, cuja menção vos tem feito levantar, cuja vinda há muito esperais testemunhar, e de cuja revelação tendes rogado a Deus que não tarde a hora. Em verdade vos digo, é dever que pesa sobre os povos do Oriente e do Ocidente, obedecer minha palavra e hipotecar fidelidade à minha pessoa. Aterrados, os presentes por momentos baixaram suas cabeças, em silenciosa confusão. Então Mullah Muhammad Mamakani, um apóstata de barbas brancas e cego de um olho, cobrando suficiente coragem, com sua característica insolência, acusou o Bab de perverso e desprezível adepto de Satanás, ao que o destemido jovem refutou, dizendo que a mantinha a declaração já feita.
A pergunta que em seguida lhe dirigiu Nizamul Ulema, o Báb afirmou que suas palavras constituíam a mais irrefutável evidência de sua missão, citando versos do Alcorão para provar a verdade de sua afirmativa e confessando-se capaz de revelar, no espaço de 2 dias e 2 noites, versículos tão numerosos quanto os daquele livro. Replicando a uma crítica de haver ele infringido regras gramaticais, comprovou estar certo pela citação de algumas passagens do Alcorão, e refutou com firmeza e dignidade um frívolo e inconveniente à parte que um dos presentes lhe dirigiu. Dissolveu então sumariamente a reunião, levantando-se e abandonando a sala. Foi assim dispersada a assembleia, seus membros embaraçados, divergindo entre si e amargamente contrariados e humilhados pelo fracasso de seus propósitos. Bye.
longe de intimidar o espírito de seu cativo, longe de o induzir a retratar-se ou a abandonar sua missão, o resultado dessa reunião foi apenas decidir, após prolongados argumentos e debates, infligir-lhe espancamento no templo, pelas mãos do impiedoso e avarento Mirza Ali Agha, o Sheikhul Islam dessa cidade. Falhando em seus desígnios, Haji Mirza Qazi viu-se forçado a ordenar a volta do Bab Ash-Shirik. Essa dramática declaração, incondicional e formal, da missão profética do Bab não foi a única consequência do ato nécio que condenou o autor de tão influente revelação a um encarceramento de 3 anos nas montanhas do Azerbaijão. Esse período de cativeiro em um remoto canto do reino, longe dos epicentros de Shiraz, Isfahan e Teherã, proporcionou-lhe o necessário lazer para se dedicar à sua tarefa mais monumental, bem como ocupar-se com outras composições subsidiárias cujo intuito era desenvolver inteiramente sua revelação, tão momentosa, embora de pouca duração, e divulgar sua plena força. Na magnitude dos escritos que de sua pena emanaram, e, igualmente, na diversidade dos assuntos neles tratados, sua revelação sobressai, absolutamente, sem paralelo nos anais de qualquer religião anterior. Ele próprio afirma, enquanto confinado em Macu, que até então seus escritos, abrangendo assuntos altamente diversificados, haviam atingido 500.000 versículos. Os versículos que têm chovido dessa nuvem de misericórdia divina é o testemunho de Bahá'u'lláh no Kitab-i-Khan. Foram tão abundantes que ninguém até agora tem podido estimar seu número. Temos aceito agora a uns 20 volumes. Quantos ainda permanecem além de nosso alcance? Quantos foram pilhados e caíram nas mãos do inimigo, sendo desconhecido seu destino? Não é de menor interesse a variedade dos temas apresentados por esses escritos volumosos, tais como preces, discursos religiosos, trechos oratórios, epístolas de visitações, tratados científicos, dissertações doutrinais, exortações, comentários sobre o Alcorão e várias tradições, epístolas aos mais altos dignitários religiosos e eclesiásticos do reino, e leis e preceitos para a consolidação de sua fé e a direção de suas atividades. Já em Shiraz, na primeira etapa de seu ministério, havia ele revelado o que Bahá'u'lláh tem caracterizado como o primeiro, o maior e o mais poderoso de todos os livros da era Babi, o célebre comentário sobre a Sura de José, intitulado Qaimul Asma, cujo intuito fundamental era prognosticar o que o verdadeiro José, em era posterior, sofreria nas mãos de alguém que era, há um tempo, seu arqui-inimigo e o irmão consanguíneo. Esta obra, consistindo de mais de 9.300 versículos e dividida em 111 capítulos, sendo cada capítulo um comentário sobre um versículo da supracitada Sura, começa com o toque do clarim do Bab e advertências sombrias dirigidas à Assembleia dos Reis e dos Filhos dos Reis. Prognostica o agorento destino de Muhammad Shah, manda seu grão-vizir Haji Mirza Qazi renunciar sua autoridade, admoesta a inteira ordem eclesiástica muçulmana, acautela mais especificamente os membros da comunidade xiita, louva as virtudes de Bahá'u'lláh e prevê sua vinda, referindo-se a ele como o remanescente de Deus, o Supremo Mestre, e proclama, em termos inequívocos, a independência e a universalidade da revelação Babi. Lhe desvela o significado e afirma o inevitável triunfo de seu autor. Essa obra ainda mais exorta os povos do Oeste a saírem de suas cidades e auxiliarem a causa de Deus. Adverte os povos da terra da terrível, mas penosa vingança de Deus. Ameaça o inteiro mundo islâmico com o maior fogo, se desviassem da lei novamente revelada. Pressagia o martírio do autor. Elogia a alta posição ordenada para o povo de Bahá, os companheiros da arca do rubi carmesim. Prediz o esvaecimento e completa obliteração de algumas das maiores luminárias no firmamento da revelação Babi, e até prognostica aflitivo tormento, tanto no dia de nossa volta, como no mundo que haverá de vir, para os usurpadores do imanato, que guerrearam contra Hussein, o imame, na terra de Eufrates. Este foi o livro que os babis universalmente consideravam
durante quase todo o ministério do Bab, como o Alcorão do povo do Baian, cujo primeiro capítulo e o mais desafiador foi revelado na presença de Mullah Hussein na noite da declaração de seu autor, de cujas páginas algumas foram levadas por esse mesmo discípulo a Bahá'u'lláh, como os primeiros frutos de uma revelação que instantaneamente ganhou sua entusiástica lealdade, cujo texto inteiro foi traduzido para o persa pela brilhante, talentosa Tahirih, cujas passagens atearam a hostilidade de Hussein Khan e precipitaram o surto inicial da perseguição em Shiraz, do qual uma só página cativara a imaginação de Rujat e lhe extasiara a alma, e cujo conteúdo havia inflamado os intrépidos defensores do forte do Sheikh Tabarsi e os heróis de Nairiz e Zanjan. Essa obra, de tão exaltado mérito, que atingiu tão larga influência, foi seguida pela revelação da primeira epístola do Bab a Muhammad Shah, de suas epístolas ao sultão Abdul Majid e a Najib Pasha, o Vali de Bagdá, do Shaifi Bayanul Haramain, revelado entre Meca e Medina, em resposta às perguntas apresentadas por Mirza Muhid Kirmani, da Epístola ao Xerife de Meca, do Kitabur Ruh, consistindo de 700 suras, do Kashal Sabi, o qual ordenou a alteração da fórmula de Azam, do Rizali Furuti Adliye, versada para o persa por Mullah Taqi e Harati, do comentário sobre a sura de Valzars, na casa do imã Jumi de Isfahan, da dissertação sobre a missão específica de Maomé, escrita a pedido de Manucher Khan, da segunda epístola a Muhammad Shah, no qual ele suplica a audiência para que pudesse expor as verdades da nova revelação e lhe dissipar as dúvidas, e das epístolas enviadas da aldeia de Siyadihan aos ulemás de Qazvin e a Haji Mirza Qazi, inquirindo-lhe a causa de sua súbita mudança de decisão. A grande maioria dos escritos que emanaram da mente prolífica do Bab, entretanto, foi reservada para o período de seu encarceramento em Maku e Shirik. A esse período devem pertencer, muito provavelmente, as inúmeras epístolas que, segundo atesta tão grande autoridade como o próprio Bahá'u'lláh, o Bab dirigiu especificamente aos sacerdotes da cidade da Pérsia, de cada cidade da Pérsia, bem como aqueles residentes em Najaf e Karbila, nas quais ele expôs, em detalhe, os erros cometidos por cada um deles. Foi durante seu aprisionamento na fortaleza de Maku que ele, segundo o testemunho de Sheikh Hassani Zunuzi, o qual, durante aqueles 9 meses, transcreveu os versículos ditados pelo Bab a seu amanuense, revelou nada menos que 9 comentários sobre o Alcorão inteiro, comentários cujo destino, infelizmente, é ignorado, e um dos quais, pelo menos o próprio autor assim afirmou, era, em alguns aspectos, superior a um livro tão merecidamente famoso como o Kaimul Asma. Dentro das paredes da mesma fortaleza foi revelado o Bayan, aquele repositório monumental das leis e preceitos da nova era, e o tesouro que encerrava a maior parte das referências e dos tributos do Bab àquele que Deus tornará manifesto, bem como sua advertência a seu respeito. Este livro, ímpar entre as obras doutrinais do fundador da era Babi, consistindo de 9 varrides, unidades, de 19 capítulos cada, que não deve ser confundido com o Bayan árabe, menor e menos grave, o qual foi revelado durante o mesmo período, cumprindo a profecia maometana de que um jovem de Bani Hashim revelará um novo livro e promulgará uma nova lei, completamente salvaguardada contra a interpolação e corrupção sofridas por tantas das obras menores do Bab. Este livro, de aproximadamente 8.000 versículos, que ocupa uma posição central na literatura babi, deve ser considerado primeiramente um elogio do prometido em vez de um código de leis e preceitos, destinado a ser um permanente guia para futuras gerações. Esse livro, há um tempo, abrogou as leis e cerimônias ordenadas no Alcorão que tratavam de oração, jejum, matrimônio, divórcio e herança, e sustentou em sua integridade a crença na missão profética de Maomé, do mesmo modo que o profeta do Islã, antes dele, anulara os preceitos do Evangelho
e, no entanto, reconhecera a origem divina da fé de Jesus Cristo. Interpretou, além disso, de um modo magistral, o significado de certos termos que ocorrem frequentemente nos livros sagrados de eras anteriores, como paraíso, inferno, morte, ressurreição, a volta, a balança, a hora, o juízo final e outros semelhantes. Propositadamente severo nas leis e regras que impunha, revolucionário nos princípios que instilava, tendo em mira despertar de seu torpor de séculos o clero e o povo e dar um golpe repentino e fatal nas instituições obsoletas e corruptas, este livro proclamou, através de suas provisões drásticas, o advento do dia previsto, o dia que o convocador haverá de convocar para um assunto austero, quando demolirá tudo o que existia anteriormente, assim mesmo como o apóstolo de Deus demoliu os modos daqueles que lhes precederam. Deve-se notar, a propósito disso, que no terceiro varrid daquele livro ocorre uma passagem que, tanto em virtude de sua explícita referência ao nome do prometido, como por sua antevisão da ordem que, em época subsequente, haveria de ser identificada como sua revelação, merece figurar como uma das exposições mais significativas registradas em qualquer dos escritos do Bab. Bem-aventurado aquele, é sua profética afirmação, que fixa os olhos na ordem de Bahá'u'lláh e agradece a seu Senhor, pois ele, seguramente, será tornado manifesto. Isso, em verdade, Deus ordenou irrevogavelmente no Baian. O fundador da prometida revelação, 20 anos mais tarde, incorporando esse mesmo termo em seu Kitab Aqdas, identificou com essa mesma ordem o sistema ideado neste livro, afirmando que esta, a maior ordem, havia perturbado o equilíbrio do mundo e revolucionado a vida ordenada do gênero humano. Foram as características dessa mesma ordem que, em etapa posterior da evolução da fé, o centro do convênio de Bahá'u'lláh, o designado intérprete de seus ensinamentos, delineou mediante as provisões de sua última vontade e testamento. É a base estrutural da mesmíssima ordem que, na época de formação dessa mesma fé, os guardiões do mesmo convênio, os representantes eleitos dos Bahais do mundo, estão agora laboriosa e unissonamente estabelecendo. É a superestrutura da mesmíssima ordem atingindo sua plena altura ao surgir a comunidade Bahá'í mundial, o reino de Deus na Terra, o qual a idade áurea dessa mesma era, afinal, na plenitude do tempo, haverá de testemunhar. O Bab estava ainda em Macu quando escreveu a mais detalhada e a mais iluminadora de suas epístolas, a Muhammad Shah. Este documento histórico, prefaciado por uma referência laudatória à unidade de Deus, a seus apóstolos e aos 12 imames, e inequívoco em sua afirmação da divindade de seu autor e dos poderes sobrenaturais das quais foram investidas sua revelação, acurado nos versículos e nas tradições que cita em confirmação de uma pretensão tão audaciosa, severo em sua condenação de alguns dos oficiais e representantes da administração do Shah, e em especial do perverso e amaldiçoado Hussein Khan, comovedor em sua descrição da humilhação e das durezas às quais seu escritor fora sujeitado. Esse histórico documento assemelha-se, em muitas de suas características, à epístola intitulada Lawi Sultan, que, em circunstâncias similares, Bahá'u'lláh dirigiu da prisão-fortaleza de Akka a Nasreddin Shah, e que constitui sua mais longa epístola a um soberano. A Dalil Sabi, 7 provas, a mais importante das obras polêmicas do Bab, foi revelada durante esse mesmo período. Extraordinariamente lúcida, admirável em sua precisão, de conceito original, incontestável em seu argumento, esta obra, além de numerosas e diversas provas que aduz, é notável pela culpa que atribui aos 7 poderosos soberanos que governam o mundo em seu tempo, bem como pela maneira de acentuar as responsabilidades e de repreender a conduta dos sacerdotes cristãos de uma época anterior, os quais, se tivessem reconhecido a verdade da missão de Maomé, argumenta ele, teriam sido seguidos pela generalidade de seus correligionários. Durante o encarceramento do Bab na fortaleza de Shirik, onde passou quase 2 anos restantes de sua vida,
foi revelada a Lawi Urfat, Epístola das Letras, em honra de Dayan, epístola essa que, embora fosse, de início, interpretada erroneamente como uma exposição da ciência da adivinhação, foi mais tarde reconhecida como revelação do mistério de Mustagath, por um lado, e por outro, alusão obscura aos 19 anos que haveriam de transcorrer entre a declaração do Bab e a de Bahá'u'lláh. Foi durante esses anos enegrecidos por toda a sua duração, pelos rigores do cativeiro do Bab, pelas indignidades severas que lhes foram infligidas e pelas notícias dos desastres que sobrevieram os heróis de Mazindarã e Nairis, que ele revelou pouco depois de seu regresso de Tabriz, sua epístola denunciatória a Haji Mirza Akazi. Essa epístola, redigida em linguagem audaz e comovente, implacável em sua condenação, foi remetida ao intrépido Rujat, que, assim como Bahá'u'lláh corrobora, a entregou àquele ministro perverso. A este período de encarceramento nas fortalezas de Maku e Shirik, período de fecundidade não ultrapassada, apesar de cruento em suas humilhações e sempre crescentes infortúnios, pertencem quase todas as referências escritas, quer em forma de advertências, apelos ou exortações, que o Bab, antecipando-se à hora iminente de sua suprema aflição, achou necessário fazer ao autor de uma revelação que cedo viria a suceder à sua própria. Desde o princípio, compenetrado de sua dupla missão, como transmissor de uma revelação completamente independente e como arauto de outra ainda maior que a sua própria, ele não poderia contentar-se com o vasto número de comentários, orações, leis, estatutos, dissertações e epístolas, sermões e alocuções que fluíam incansavelmente de sua pena. Já se havia cumprido o convênio maior referente à recém-nascida fé, o qual, conforme afirmou em seus escritos, Deus firmava com toda a humanidade por intermédio dos profetas de todas as épocas, desde tempos imemoriais. Era necessário acrescentar agora um convênio menor, suplementar, que ele se sentiu obrigado a fazer com todo o grupo de seus adeptos, com referência àquele cujo evento ele caracterizou como o fruto e propósito final do seu mandato. Tal convênio fora, invariavelmente, a base de todas as religiões anteriores. Já existira sob várias as formas, com variados graus de intensidade, tendo sido sempre expresso em linguagem velada e tradições apócrifas, e nas esparsas e enigmáticas passagens das Sagradas Escrituras. Na revelação Babi, porém, estava destinado a ser declarado em incisa e inequivocamente linguagem, ainda que não corporificado em documento à parte, de maneira diversa à dos profetas anteriores a ele, cujos convênios eram envoltos de mistério, como também a de Bahá'u'lláh, cujo claramente definido convênio foi incorporado num testamento escrito especialmente e denominado por ele o livro de meu convênio. O Bab preferiu inserir no seu livro das leis, Bayan Persa, inumeráveis passagens, algumas intencionalmente obscuras, a maior parte, porém, indubitavelmente clara e conclusiva, em que ele fixa a data da revelação prometida, exalta suas virtudes, defende seu preeminente caráter, atribui-lhe ilimitado poder e prerrogativas e destrói toda barreira que possa ser um obstáculo ao seu reconhecimento. Bahá'u'lláh, referindo-se ao Bab em seu Kitab-i-Badi, comentou: ele, em verdade, não faltou ao seu dever de exortar o povo do Bayan e de entregar-lhe sua mensagem. Em nenhuma outra época ou revelação foi mencionado qualquer manifestante em tão detalhada e explícita linguagem como a usada por este, o manifestante destinado a sucedê-lo. Às vezes eu quero o que não é pra mim. Às vezes eu finjo que não entendi. Às vezes eu fujo por medo de ir. Às vezes eu chamo e me escondo de ti. Às vezes eu sinto, mas
saudade assim. Senhor, por favor, me proteja de mim. E aí eu me curvo sem mais resistir ao amor, ao perdão e mergulho em ti. E aí em teus braços eu descanso, enfim. No amor e na dor eu preciso de ti. E aí eu entendo, eu enxergo, eu mereço. Me ampare e resgate, me lance e me cate. Senhor, por favor, eu preciso de ti. Senhor, por favor, eu pertenço a ti. Na doçura do teu verbo eu me acho, eu me encaixo, eu pertenço a ti. Eu preciso de ti. Senhor, por favor, eu pertenço a ti. Senhor, por favor, eu preciso de ti. A alguns de seus discípulos, o Baba preparou com assiduidade para esperar a iminente revelação. A outros ele oralmente garantiu que viveriam para este dia. A Mullah Baqi, uma das letras da vida, predisse até, numa carta que lhe se dirigiu, que encontraria o prometido face a face. A Sayá, outro discípulo, fez verbalmente igual afirmativa. Mandou que Mullah Hussein se dirigisse a Teherã, garantindo-lhe que nessa cidade estava encerrado um mistério com cuja luz não poderia rivalizar nem a de Hijaz, nem a de Shiraz. A Qudus, nas vésperas de se separarem para sempre, afirmou que ele veria aquele que era o objetivo de sua adoração e amor. Ao Sheikh Hassani Zunuzi declarou, quando em Maku, que este veria em Kabilá o semblante do prometido Hussein. A Dayan conferiu o título de terceira letra a crer naquele que Deus tornará manifesto, enquanto a Azim anunciou no Kitab Pan-Shah o nome daquele que viria consumar a sua própria revelação, declarando estar próximo o seu advento. O Bab nunca nomeou sucessor ou substituto e se absteve de indicar o intérprete de seus ensinamentos. Tão transparentemente claras eram suas referências ao prometido e tão breve havia de ser a duração de seu próprio mandato que nem um nem outro era julgado necessário. De acordo com o testemunho de Abdu'l-Bahá, em Narrativa de um Viajante, tudo o que ele fez foi, a pedido de Bahá'u'lláh e outro discípulo, apontar Mirza Yahya para atuar apenas como um chefe nominal, aguardando a manifestação do prometido e assim capacitando Bahá'u'lláh a promover em relativa segurança a causa tão querida ao seu coração. O Bayan, afirma o Bab neste livro, referindo-se ao prometido, é do começo ao fim o repositório de todos os atributos e o tesouro tanto de seu fogo como de sua luz. Se tu atingires a sua revelação, declara ele em outra ocasião, e o obedeceres, terá revelado o fruto do Bayan. Se não, és indigno da menção perante Deus. O povo do Bayan, assim ele, nesse mesmo livro, admoesta a inteira companhia de seus seguidores, não vos comporteis como o povo do Alcorão se tem comportado, pois se assim fizerdes, os frutos de vossa noite nada valerão. Não permitais que o que nele foi revelado vos impeça daquela essência do ser, o Senhor do visível e do invisível. Acautela-te, acautela-te. Essa é sua advertência significativa, dirigida a Vahid, para que nos dias de sua revelação, o Vahid do Bayan, 18 letras dos viventes e o Bab, não te exclua daquele como se o fosse por um véu, desde que esse Vahid é, a seu ver, apenas uma criatura. E ainda, ó congregação do Bayan, e todos os que nela estão, reconheceis os limites que vos são impostos, pois tal ser como o próprio ponto do Bayan
acreditou antes de serem criadas todas as coisas, naquele que Deus tornará manifesto. Nisso verdadeiramente me glorio diante de todos os que estão no reino do céu e da terra. No ano 9, escreveu ele explicitamente, referindo-se à data do advento da prometida revelação: havereis de atingir a todo bem. No ano 9, atingireis a presença de Deus. E ainda, depois de Rim, número 68, vos será dada uma causa que vireis a conhecer. Antes de haver transcorrido 9 desde o início dessa causa, declarou ele mais explicitamente: as realidades das coisas criadas não serão tornadas manifestas. Tudo que tens visto até agora é apenas o estágio do germe umedecido, até ser por nós vestido de carne. Sê paciente, até que contemples uma nova criação. Dize: abençoado, pois, seja Deus, o mais excelente dos criadores. Espera tu, é sua declaração a Azim, até que 9 tenha transcorrido desde o tempo do Baian. Então exclama: abençoado, pois, seja Deus, o mais excelente dos criadores. Sê atento, admoestou ele, em uma passagem notável, na qual se referiu ao ano 19, desde o início de sua revelação até o número de Vahid 19. O Senhor do dia do juízo, disse ele, ainda mais explicitamente, manifestar-se-á no fim de Vahid 19 e no começo de 1280. Fosse ele aparecer nesse exato momento, revelou ele em sua ansiedade de assegurar que a proximidade da prometida revelação não viesse a impedir os homens de se aproximarem do prometido. Eu seria o primeiro a adorá-lo, o primeiro a curvar-se diante dele. Já inscrevi a minha menção dele. Assim ele exalta o autor da revelação esperada. Estas preciosas palavras, nenhuma alusão minha pode a ele aludir, nem qualquer coisa mencionada no Baian. Eu próprio sou apenas o primeiro servo a acreditar nele e em seus sinais. O germe, com a idade de 1 ano, afirma ele significativamente que contém dentro de si as potencialidades da revelação que há de vir, é dotado de uma potência superior às forças combinadas do Baian inteiro. E ainda, o Baian todo é apenas uma folha entre as folhas de seu paraíso. Melhor é para ti, afirma ele outro sim, recitar apenas um dos versículos daquele que Deus tornará manifesto, do que assentar o Baian inteiro, pois naquele dia esse versículo só te poderá salvar, enquanto que o Baian todo não te poderá salvar. Hoje o Baian está em etapa de semente, no início da manifestação daquele que Deus tornará manifesto. Sua perfeição final aparecerá. O Baian deriva toda a sua glória daquele que Deus tornará manifesto. Tudo que se tem revelado no Baian é apenas um anel em minha mão, e eu próprio sou, verdadeiramente, apenas um anel na mão daquele que Deus haverá de tornar manifesto. Ele os transforma de modo que lhe apraz para qualquer coisa que lhe apraz, e através daquilo que lhe apraz. Ele verdadeiramente é o amparo no perigo, o Altíssimo. A própria certeza, declara ele em resposta a Vahid, e a uma das letras dos viventes que havia inquirido a respeito do prometido, tem vergonha de ser invocada para certificar sua verdade, e o próprio testemunho envergonha-se de a ele testificar. Dirigindo-se a esse mesmo Vahid, ele ainda mais afirmara: se me fosse assegurado que tu, no dia de sua manifestação, o negaria, eu, sem hesitar, te repeliria. Se por outro lado me for dito que um cristão a quem não cabe nenhuma lealdade à minha fé, nele acreditará, a tal pessoa haverei de considerar a menina de meus olhos. E finalmente, nesta sua comovente invocação a Deus, dá tu testemunho de que eu, através desse livro, fiz um convênio com todas as coisas criadas a respeito da missão daquele que tu haverá de tornar manifesto, antes de haver sido estabelecido o convênio relativo à minha própria missão. Testemunha suficiente és tu, bem como o são aqueles que em seus sinais acreditaram. Eu, em verdade, não faltei em meu dever de admoestar aquele povo. E ainda outro testemunho de sua pena. Se no dia da revelação todos os que estão na terra lhe prestarem lealdade, meu mais íntimo ser regozijar-se-á, desde que todos terão atingido o ápice de sua existência. Em caso contrário, minha alma ficará entristecida. Eu verdadeiramente tenho nutrido todas as coisas para este fim. Como, pois, pode alguém se velar dele?
Os últimos 3 e mais ativos anos do ministério do Bab viram, como observamos nas páginas precedentes, não só a pública e formal declaração de sua missão, mas também uma torrente não igualada de seus escritos inspirados. Incluíam eles as leis fundamentais de sua revelação, bem como o estabelecimento daquele convênio suplementar que iria salvaguardar a união de seus prosélitos e reparar o caminho para o advento de uma revelação incomparavelmente mais poderosa. Foi durante este momentoso período, nos primeiros dias de seu encarceramento na fortaleza de Shirik, que a independência da fé recém-nascida foi abertamente reconhecida e proclamada por seus discípulos. As leis referentes à nova revelação foram enunciadas por seu autor na prisão de uma fortaleza nas montanhas do Azerbaijão, enquanto que a própria revelação ia ser agora lançada numa planície na fronteira de Mazindarã, em uma conferência de seus adeptos coligados. Através de contínua correspondência, mantinha Bahá'u'lláh íntimo contato com Bab e vinha ele mesmo impulsionando as várias atividades de seus esforçados condiscípulos. Despercebida, mas efetivamente, presidiu essa conferência, guiando e controlando seu decurso. Como Qudus fosse considerado o expoente dos elementos conservadores dela integrantes, ele, em cumprimento de um plano pré-concebido, destinado a suavizar o alarme e a consternação que tal conferência fatalmente provocaria, fingiu ser contrário aos propósitos aparentemente extremistas advogados pela impetuosa Tahirih. O principal fim dessa reunião foi objetivar a revelação do Bayan por um rápido, completo e dramático rompimento com o passado. Sua ordem de coisas, seu eclesiasticismo, suas tradições e cerimônias. O objetivo subsidiário da conferência era estudar os meios de libertar o Bab de seu cruel encarceramento em Shirik. O primeiro foi grandemente coroado de êxito. O segundo estava destinado, de princípio, a fracassar. A cena de tão audaz e tremenda proclamação foi o lugarejo de Badash, onde Bahá'u'lláh alugara em meio de aprazíveis arredores. 3 chácaras, uma das quais ele cedeu a Qudus, outra a Tahirih, reservando a terceira para si mesmo. Os 81 discípulos que se achavam reunidos, procedentes de várias províncias, foram seus convidados, desde o dia de sua chegada até os de sua partida. Em cada um dos 22 dias de sua permanência nesse vilarejo, ele revelou uma epístola, que era entoada na presença dos fiéis. A cada crente ele conferiu um novo nome, sem contudo revelar a identidade daquele que o tivesse dotado. Ele próprio passou a ser chamado pelo nome de Bahá. A última letra da vida deu o título de Qudus, enquanto que a Qoratulain foi dado o título de Tahirih. Por esses nomes, eles passaram a ser tratados pelo Bab nas epístolas que este lhe dirigia. Foi Bahá'u'lláh, embora ninguém o suspeitasse, quem decidiria cabalmente governou o curso desse memorável episódio, e foi ainda quem levou a reunião de seu dramático clímax. Certo dia, em sua presença, quando uma enfermidade o mantinha acamado, Tahirih, que era considerado o símbolo puro e imaculado da castidade e a encarnação da Santa Fátima, apareceu de repente sem o véu, perante seus companheiros reunidos, e sentou-se à direita do aterrado e enfurecido Qudus. Com suas veementes palavras, rompeu os véus protetores da santidade dos ritos do Islã, fez soar o toque da trombeta e proclamou o nascimento de uma nova era. O efeito foi eletrizante e imediato. Ela tão imaculadamente pura, tão respeitada, que até o contemplar-se fixamente sua sombra era considerado um ato condenável. Pareceu, por um momento, aos olhos dos seus escandalizados espectadores, ter se difamado a si mesma, desonrado a fé que abraçara e imaculado o imortal semblante que simbolizava. Medo, ira, perplexidade lhes varreram o íntimo da alma e estontearam as faculdades. Abdul-Khalik Isfahani, estupefato e perturbado diante de tal espetáculo, com suas próprias mãos cortou sua garganta. Manchado de sangue, em um frenesi de excitação, fugiu da sua presença. Alguns, abandonando os companheiros, renunciaram sua fé,
outros ficaram em pé diante dela, mudos e imóveis. Ainda outros devem ter recordado, com os corações palpitantes, a tradição islâmica que pressagiou o aparecimento da própria Tahirih, desvelada, enquanto atravessava a ponte, Sirat, no prometido dia do juízo. Qudus, mudo de fúria, parecia estar só aguardando o momento em que pudesse abater com a espada que ele então, por acaso, segurava. Resoluta, serena e exultante de alegria, Tahirih levantou-se e, sem a menor premedição, numa linguagem notavelmente parecida à do Alcorão, dirigiu um fervoroso e eloquente apelo aos remanescentes da reunião, encerrando-o com esta arrojada afirmativa: Eu sou o verbo que o Caim está para proferir, o verbo que porá em debandada os chefes e nobres da terra. Dito isto, ela convidou-os a se abraçarem uns aos outros e celebrarem tão grandiosa ocasião. Naquele dia memorável, soou o clarim mencionado no Alcorão, erguendo-se altamente o toque estarrecedor da trombeta, e a catástrofe veio a realizar-se. Os dias que seguiram imediatamente tão espantosa divergência das tradições islâmicas consagradas pelo tempo testemunharam uma verdadeira revolução na perspectiva, nos hábitos e cerimoniais e no modo de adoração características daqueles que até então eram zelosos e devotados defensores da lei maometana. Se bem que a conferência do começo ao fim fosse agitada, e não obstante o deplorável afastamento dos poucos que se recusaram a sancionar a anulação dos estatutos fundamentais da fé islâmica, o propósito da conferência fora plena e gloriosamente realizado. Apenas 4 anos antes, o autor da Revelação Babi, na reclusão de sua casa em Shiraz, havia declarado a Mullah Hussein sua missão. 3 anos depois dessa declaração, ele, dentro dos muros da fortaleza de Makur, estava ditando seu amanuense os preceitos fundamentais que distinguiam sua revelação. Seus seguidores, sob a direção atual de Bahá'u'lláh, seu codiscípulo, 1 ano mais tarde, na aldeia de Badash, estavam eles mesmos abrogando a lei do Alcorão, repudiando tanto os preceitos divinamente ordenados da fé de Maomé, como aqueles feitos pelo homem, e livrando-se dos grilhões de seu sistema antiquado. Quase imediatamente depois, o próprio Baba, ainda preso, estava vindicando os atos de seus discípulos com a declaração formal e sem reserva de sua pretensão, e de ser o prometido Caim na presença do herdeiro ao trono, dos principais expoentes da comunidade Sheikhi e dos mais ilustres dignitários eclesiásticos congregados na capital do Azerbaijão. Havia-se passado pouco mais de 4 anos desde que surgira a revelação do Bab, quando soou o toque do clarim anunciando a definitiva extensão da velha era e a inauguração da nova. Nenhuma pompa ou alarde marcou esse ponto decisivo da história da religião no mundo. Tampouco estava seu modesto palco à altura de tão repentina, arrebatadora e completa emancipação das das sombrias e agressivas forças do fanatismo, do clericalismo, da ortodoxia e da superstição. O exército reunido consistia de apenas uma única mulher e alguns homens, a maior parte deles recrutados das próprias fileiras que agora atacavam e, salvo algumas exceções, carentes de riqueza, prestígio e poder. O próprio comandante do exército estava ausente, cativo nas garras de seus inimigos. O campo de batalha foi uma humilde aldeia na fronteira de Badash, às margens do Mazindarã. Quem tocara o clarim fora uma mulher, a mais insigne entre todas dessa era, a quem mesmo alguns de seus correligionários reputaram de herética. O toque que ela fez soar foi o dobre de finados dos 12 séculos de existência da lei do Islã. O processo de desintegração que estava associado com o declínio do destino de uma lei antiquada, embora tivesse sido divinamente revelada e que foi acelerado 20 anos mais tarde, por outro toque de trombeta, o qual anunciou a formação das leis de ainda outra era, esse processo adquiriu ímpeto adicional, precipitou em época posterior a anulação da lei canônica Sharia na Turquia, levou a virtual abandono dessa lei na Pérsia xiita, tem sido responsável, mais recentemente, para desassociar da lei eclesiástica sunita no Egito, o sistema contemplado no Kitab Aqdas,
tem preparado o caminho para o reconhecimento desse sistema na própria Terra Santa e é destinado a culminar na secularização dos Estados muçulmanos, no reconhecimento universal da lei de Bahá'u'lláh por todas as nações e em sua entronização nos corações de todos os povos do mundo muçulmano. Tua paz, libertação, justiça.